Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E antes de a gente começar, você já sabe, não esquece de curtir, se inscrever no canal, etc, etc. Essas coisas aí que você já sabe. E essa semana o Twitter, magicamente, assim como num passe de mágica, ficou acessível de novo para várias pessoas no Brasil. Não todas, mas para a grande maioria das pessoas. E isso aconteceu, inclusive, logo depois de um grupo de 50 intelectuais de vários países, não é só do Brasil, tá? Os países são Argentina, Austrália, Espanha, Estados Unidos, França, Itália e Suíça, que tinham divulgado uma carta aberta apoiando o Brasil em manter a sua soberania digital perante aos ataques de empresas Big Tech, ou seja, Elon Musk, falando que o que a gente estava fazendo de bloquear o Twitter no Brasil, porque o Twitter estava se recusando a seguir as nossas leis, era correto e que a gente deveria manter essa decisão. A carta, inclusive, fala explicitamente que isso é relacionado à disputa com o Elon Musk. Eles se referem especificamente a isso. E aí, assim, essas pessoas que assinaram são economistas, ex-ministros da economia, etc. O que a gente já falou aqui no Fadel News várias vezes, que isso tem a ver com deixar com que uma empresa, com que um bilionário mande e desmande num país nas regras daquele país. Ninguém está acima das leis. Não é só porque você tem dinheiro e você tem uma grande empresa que você estaria acima dessas leis. Foi bem pouco tempo depois dessa carta ser divulgada, virar notícia, o Twitter magicamente voltou à vida no Brasil. E assim, o Elon Musk não assume, tá? Mas aqui entre nós, ele se utilizou de um truque para fazer o Twitter voltar. A desculpa dele, tá, que foi postada, é que ele precisou fazer umas mudanças ali no servidor do Twitter, porque ele estava sem conseguir acesso ao Twitter geral da América Latina depois que o Brasil bloqueou, tá? Mas o que foi que ele fez? Vamos lá. O truquezinho é o seguinte. Ele começou a usar o sistema do Cloudflare, que é mais ou menos assim. Eu vou explicar muito mal agora, tá? Porque não é uma coisa mais simples de entender. Mas de uma forma bem, assim, rasa, porque foi o melhor que eu consegui fazer para conseguir entender o que tá acontecendo. O Cloudflare, ele funciona ali como um mediador de sites. Ao invés de você ir acessar direto lá o Twitter, você acessa o Cloudflare, ele faz ali um meio de campo. E isso torna com que seja muito mais difícil de conseguir bloquear o Twitter. Por que você pode perguntar isso? Basicamente, o Cloudflare faz um proxy reverso. O que é um proxy reverso? Eu não sei, tá bom? Eu tentei entender, mas foi difícil. E olha que, assim, geralmente eu tento muito entender essas coisas pra conseguir explicar pra vocês, tá? E realmente, assim, entender de verdade eu não consigo. Mas eu vou te explicar algumas das coisas que o Cloudflare faz. Ele muda o IP o tempo inteiro, fica rodando esse IP. Então você não consegue bloquear as coisas pelo IP, porque esse IP cada hora é uma coisa nova. E você também não conseguiria bloquear o Cloudflare todo. Fala assim, beleza, então bloqueia o Cloudflare. Porque muitas coisas no Brasil se utilizam do Cloudflare. É um sistema que é extremamente popular no Brasil. Se você bloqueasse o Cloudflare, teria grande chance de você não conseguir acessar site de banco, até do próprio governo usa Cloudflare. Então, você fica numa coisa assim meio difícil. Você não consegue mais bloquear. Os meios que você tem de bloquear o Twitter são ruins. E você não pode bloquear o Cloudflare porque você bloqueia a internet basicamente do país. O que vai acontecer a partir de agora é que, provavelmente, vai ser feita uma intimação ao Cloudflare, pedindo para que, então, o Cloudflare bloqueie o Twitter. Só que até isso acontecer demora um pouquinho, porque tem que fazer a intimação, e aí a partir do momento que você faz a intimação, você tem que dar um prazo mínimo, geralmente pode ser 24 horas, não é tão grande, mas assim, ainda assim, né? Tem que passar por esses passos. Então vai demorar aí uns 2 dias, alguma coisa assim, até que o Twitter consiga ser bloqueado novamente. Só que assim, gente, por que essa história de eu não tô conseguindo acessar na América Latina, então a gente precisou muito fazer essa troca, né, de servidor e etc, etc. Porque se você for olhar, você consegue olhar essas coisas, tipo, aonde está cada servidor, etc, etc. Né, essas bagulho de DNS que eu não vou saber te explicar aqui. Mas você consegue olhar todas essas coisas. E só mudou no Brasil. Só mudou no Brasil. Então, assim, alguma hora o Twitter vai sim ser bloqueado de novo, enquanto isso, não. E aqui eu falo que se você me seguir no Twitter e você quer continuar me seguindo, eu tô no Blue Sky,
é GabiF. Aquele bando de letra do Blue Sky. E aí você pode me seguir lá também, estarei por lá também, né? É isso. Eu achava no início que ia durar um pouco menos esse bloqueio, mas pelo visto essa guerra digital ela vai durar um pouco mais mesmo. Mas numa reviravolta aqui de eventos, parece que o Elon Musk está concordando com as leis do Brasil agora e vai indicar, sim, um representante para o Twitter no Brasil. Então, tem chances de que, de fato, o Twitter seja desbloqueado. Finalmente, ainda estão verificando tudo isso, né, e tal, mas existe essa chance de que talvez ainda essa semana ou semana que vem, de fato, o Twitter volte a funcionar por completo. E se você não conhece ainda a EBAC, estou aqui para te apresentar. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E a EBAC conta com vários cursos que te levam do zero. Você pode entrar num curso da EBAC sem saber absolutamente nada e sair prontinho para entrar no mercado de trabalho. Os cursos são dos mais diversos assuntos. Tem curso tanto de programação até de design. E quando eu falo de design, é vários tipos de design, tá? Tanto de designs para você criar sites, por exemplo, ou para você ilustrar, ou até design de interiores. Além de outros cursos como roteiro, fotografia, edição de vídeo, programação, ou então de marketing. E não só isso, mas os cursos da EBAC, eles são online, então você pode fazer quando você quiser, da onde você quiser, mas mesmo os cursos sendo online, eles contam com uma comunidade muito legal, de tanto alunos, quanto ex-alunos, quanto professores, onde todo mundo troca muita coisa ali, e você também tem, obviamente, profissionais te acompanhando ao longo de todo o curso, que você pode tirar suas dúvidas, pedir ajuda com projetos, inclusive você sai com projetos para o seu portfólio, assim quando você for, por exemplo, realmente entrar no mercado de trabalho, você não chega lá de mãos vazias, você já chega com um portfólio bonitinho para apresentar. Os professores da EBAC todos, eles atuam também no mercado de trabalho, então você está aprendendo com pessoas que sabem exatamente o que você precisa quando você for trabalhar com aquilo. E se você usar o meu código, você tem R$200 de desconto para qualquer curso da EBAC, que você pode fazer de qualquer lugar, no seu tempo, sobre qualquer assunto que você quiser. O link tá aqui embaixo na descrição, tá? E talvez essa seja a hora de você aprender alguma coisa nova. Gente, e Datena versus Pablo Marçal? A gente já tá falando aqui dessa eleição à Prefeitura de São Paulo já tem um tempo, porque assim, olha, o show de horrores, né? Assim, só de ter Pablo Marçal na real já seria o suficiente. Mas aparentemente o Pablo Marçal ele consegue desestabilizar qualquer ser humano do mundo. É uma habilidade e eu tenho, assim, quase que certeza de que ele faz de propósito mesmo. O que acontece? Num debate na TV Cultura, ao vivo, isso aconteceu ao vivo. Não, olha, eu estou aqui, né, na Espanha e eu tava contando pra galera aqui isso que aconteceu e todo mundo ficou absurdado. Absurdado, essa palavra existe? Agora existe. Com o que aconteceu. Inclusive, eu vi que saiu também em alguns portais de notícia internacional sobre isso. Tamanho o escândalo. A história começa no debate da TV Cultura. Pablo Marçal começa a fazer o que ele faz de melhor. Irritar a existência das pessoas, né? Ele começou a dar uma instigada ali no Datena. Começou falando sobre uma acusação que teria rolado contra o Datena de abuso sexual uns anos atrás. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack. O Datena, então, né, já ficou puto. E aí disse que essa acusação foi arquivada, porque não tinha provas, né? Que a justiça já tinha olhado tudo isso, então que isso não era verdade. Ele fala até que o Pablo Marçal teria pedido perdão pra ele anteontem, que não fica claro sobre o que é, mas aparentemente teria rolado. E aí, na tréplica, né, o Pablo Marçal vai lá e fala que o Datena é um arregão, que chegou até a fingir que ia dar um tapa nele, mas que ele não tem coragem. E aí o Datena fala, o quê? O quê? Agora você vai ver. E aí ele levanta. Levanta não, porque ele já estava em pé. Ele sai de onde ele já estava. Ele anda até o Pablo Marçal. Ele pega uma cadeira ali no meio do caminho, um banco, na verdade, da uma outra candidata lá que não tem nem nome nessa história, e dá a tal da cadeirada no Pablo Marçal, né? Tem um vídeo muito bom que aparece disso tudo de um outro ângulo que uma pessoa tava gravando ali na hora do celular. Então você vê, porque na hora o apresentador chama o intervalo comercial, mas aí você consegue ver o que aconteceu depois. Então você vê ali, né, eles gritando um com o outro e tal.
todo mundo bem. Quando volta do comercial, os dois já não estavam mais lá. E o Pablo Marçal depois começou a postar vários stories fazendo um drama do caralho. Mas assim, um drama. Tem uma foto maravilhosa dele na ambulância, com uma moça colocando assim um negócio que deve ser tipo uma máscara de oxigênio, eu imagino, né? Um negócio aqui pra ele respirar, assim, ele fazendo uma cara de sofrimento, mas um sofrimento. Assim, olha, particularmente, eu já andei de ambulância uma vez, né? Quando eu caí de moto e ralei o joelho igual a Ludmilla. Quer dizer, igual a Ludmilla não, né? É o medo da Ludmilla. Quando eu vivi o maior pesadelo da Ludmilla. E, assim, eu levei 16 pontos, eu saí toda enfaixada, porque meu braço também tava todo cagado. Levei 16 pontos no joelho, tive que fazer uma limpeza cirúrgica. E ninguém me deu máscara de oxigênio, sabe? Beleza, eu tava em Bali, né? Talvez o sistema de saúde lá, né, no geral, a saúde lá, não seja um pouco tão tecnológica quanto a do Brasil. Sim, mas eu acho que se eu precisasse de oxigênio, eu precisava. O que ele tava precisando de oxigênio? Sim, mas beleza. Tem lá a foto dele com a máscarazinha sofrendo muito. E aí, depois ele fez umas fotos, ele disse que passou a madrugada no hospital. Aí faz o Mzinho pra foto. Aí a galera começou a dar uma zoada, porque ele tava fazendo muito drama. Mas a pulseira que ele tava usando no hospital não era uma pulseira de casos graves ou de emergências. E aí depois o Sírio-Libanês, que foi o hospital que ele foi, às pressas, de acordo com ele, deu uma nota em que eles falam assim, ó, após traumatismo na região do tórax à direita e o punho direito, sem maiores complicações associadas, né, que ele teria dado entrada depois disso. Ou seja, ficou bem de boa, nada aconteceu. Mas ele apareceu depois, num outro debate, com a mão enfaixada. Mas os 3 dedinhos responsáveis para fazer o Mzinho estavam livres. Ele precisa conseguir fazer o M dele. Aí o que eu pensei, né? Agora ele vai se fazer de coitado, como ele estava se fazendo de coitado, se fez de coitado muito. Comparou com tentativa de assassinato até, gente, nada a ver. Mas eu achei que essas coisas, geralmente, né, assim... que ele ia se fazer de coitado e que ele ia subir nas pesquisas. Mas não, porque eu acho que, tá, a minha teoria agora, eu acho que as pessoas que votam no Pablo Marçal é aquela pessoa que fala homem, sabe? Então, eu acho que ele demonstrou muita fragilidade ali naquele momento. Essa é a minha teoria. Porque ele caiu 3 pontos nas pesquisas. Não imaginava isso. Eu não imaginava isso. Num país como o Brasil, eu imaginava que ele ia subir. Mas aparentemente não. Aparentemente não. Então vocês, candidatos, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Não, gente, sério, não. Eu não vou incentivar a violência aqui nesse canal, porque eu tenho medo de ser processada. É por isso. Só por isso. Agora a gente precisa falar de um assunto bem mais sério do que cadeiradas no Pablo Marçal. Israel já há algum tempo tem escalado a guerra em Gaza para países ali vizinhos, como por exemplo o Líbano. Isso já tá rolando há algum tempo, mas essa semana o que aconteceu foi assim, nem um filme de Hollywood conseguiria prever, e eu vou chamar aqui pelo nome que é o que aconteceu, terrorismo que Israel fez no Líbano. Vamos a uma explicação do que aconteceu, tá? O Hezbollah, que é essa extremista islâmica do Líbano, e também tá em outros países, como por exemplo a Síria, tá? Mas é conhecida, associada ao Líbano. Eles não usam internet normal para se comunicar, porque Israel é extremamente bom em conseguir hackear esse tipo de coisa, esse tipo de comunicação. Então, essa não seria uma comunicação segura para eles. E eles estão já há algum tempo se associando ao Hamas e tentando ajudar na guerra em Gaza. E então, o que eles usam são outros meios de comunicação, como, por exemplo, pagers. Pagers, isso mesmo. Se você é mais novo, você não vai lembrar o que é. Mas lá nos anos 90, assim, algumas pessoas usavam. Era um negócio assim que você recebia mensagem, assim. E era só um retangulinho assim, que tem uma telinha, daquelas que ainda telinha verde ainda, que passava ali a mensagem que você tinha recebido. E um pager é uma coisa que meio que ele só recebe, ele não manda. Pois bem, alguns meses atrás, Israel teria identificado um lote de pagers que tinham sido comprados pelo Hezbollah. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Israel não assumiu esse atentado. Mas meio que todo mundo sabe que foi. Os Estados Unidos já meio que assumiu que foi Israel. Israel mesmo não falou, mas todo mundo sabe que foi. Então, Israel percebeu que eles tinham comprado esse lote. Em algum momento, e aqui eu não vou saber te dizer quando, né? Eu acho que assim, poucas pessoas no mundo conseguiriam te dizer quando que isso aconteceu. Mas em algum momento eles conseguiram ou trocar esses pagers
ou manipulá-los de alguma forma. Existem aí algumas teorias, ninguém sabe exatamente o que foi, se eles colocaram alguma coisa no pager, ou se eles trocaram esses pagers, o que foi feito exatamente. Os pagers foram mexidos. E os pagers, que eram do Hezbollah, né, foram distribuídos ali entre os membros. E esses pagers viraram pequenas bombas que seriam acionadas com o recebimento de uma mensagem específica. O que se sabe até agora, né, é que, aparentemente, alguns membros do Hezbollah estariam desconfiados já desses pagers. Então Israel percebeu que ou eles detonavam logo, ou eles iam ter que desistir disso. Então eles resolveram detonar todos esses pagers na terça-feira. E todos os pagers detonaram basicamente ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Quando você distribui esses pagers entre membros de um grupo e essas pessoas elas saem por aí com esses pagers vivendo a vida delas, né? Você tem que pensar que essas pessoas elas não estão sozinhas, elas estão vivendo no mundo. Então, tinham várias pessoas andando por aí com pequenas bombas que detonaram ao mesmo tempo. Por mais que eles estivessem mirando numa associação extremista e terrorista, eles estavam atingindo população civil, porque essas pessoas estão no trabalho delas, com outras pessoas, no transporte público, elas podem ser professoras de uma escola, elas estão por aí no mundo. Isso aconteceu na terça-feira, tá? E na quarta-feira houve um novo atentado, dessa vez com walkie-talkie. Sabe aquele turu que você fala, walkie-talkies? Que aparentemente eles tinham conseguido fazer a mesma coisa com esses walkie-talkies. E todos eles explodiram também. Até agora o que a gente sabe desses atentados terroristas, porque é o que aconteceu. Imagina só um monte de pager explodindo pela cidade ao mesmo tempo, né? Eles deixaram 3.000 pessoas feridas e 20 pessoas mortas. E dessas 20 pessoas mortas, pelo menos 2 são crianças. Uma com menos de 5 anos. Eu não sei dizer ao certo se mais crianças foram mortas. E dessas 3.000 pessoas feridas, quantas seriam crianças também? Porque esses números não foram divulgados. Foi divulgado que quando ainda tinham 12 mortos, desses 12, 2 eram crianças. Mas aí quando esse número subiu para 20, não foi divulgado novamente o número. Porque, de novo, essas pessoas estavam saindo pela cidade com as suas famílias, nos seus trabalhos, né, andando na rua, no transporte público. Então, assim, você não atinge só essas pessoas. E aí, assim, o que as pessoas estão falando é que, assim, por que é que Israel fez isso? A ideia, né, o que seria o óbvio, é para tentar desmotivar o Hezbollah de se meter na guerra de Gaza. Mas o que todos os especialistas entendem é que, assim, provavelmente isso não vai acontecer. É muito difícil que isso aconteça. O que isso vai fazer com que aconteça é que tenha uma escalada dessa guerra, que piore, porque já estão falando desde terça-feira, né? Depois ainda teve outro ataque que ia ter volta. Então, assim, tem outras pessoas que acreditam que isso seria mais uma desculpa para então começar uma guerra agora realmente contra o Líbano, que já estava ali rolando umas coisas, mas agora de fato de ter uma escalada nessa guerra. O que algumas pessoas estão dizendo é que o que eles teriam feito, né, é colocado 50 gramas de um explosivo ali perto da bateria dos pagers, que tinha tipo um interruptor assim, que quando recebesse uma determinada mensagem, ele era acionado. Agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer a partir disso, porque com certeza terão consequências. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!